Nesse vídeo a gente vai falar sobre LDAP, um sistema de resolução de nomes baseados em atributos. O LDAP é um exemplo importante de aplicação em redes locais que utiliza esse conceito de espaço de nomes baseados em atributos. A motivação por trás do LDAP surgiu a partir do momento que a gente tinha um DNS funcionando na internet. De repente o pessoal tinha um sistema que fazia mapeamento de nomes para endereço, então ele fazia resolução de nomes e funcionava extremamente bem. Era altamente eficiente, o problema é que ele é limitado, ele tem poucos campos, né? Ele mapeia nome para endereço IPv6, nome para nome de servidor, nome para nome de servidor de correio, mas esses mapeamentos são pré-definidos, eles não são fáceis de colocar outros. E o DNS foi construído na premissa de que esses nomes não mudam com muita frequência. Considerando isso, surgia uma demanda por outros tipos de serviço de nomes que mapeasse outras informações que são comuns em sistemas em rede. Então, por exemplo, informações sobre usuários. Eu posso também querer saber informações sobre máquinas. Quais as máquinas que eu tenho na rede e não saber só o endereço dela, saber que tipo de máquina é, como que ela está configurada e assim por diante. Com esse tipo de demanda em mente, o pessoal do padrão OSI de redes criou em 1988 a proposta do padrão X500. O padrão X500 foi criado pela CCITT, que era o órgão de padronização da área de telecomunicações na época, e a ideia era criar um diretório global baseado um pouco na ideia do DNS, da hierarquia do DNS, mas que pudesse ser extensível e alterável com mais facilidade. O resultado disso, como praticamente tudo que se refere aos protocolos do padrão OSI, é que a proposta era grande, complexa e difícil de implementar. Mas o pessoal viu que tinha coisas boas nela e aí pegou com base no protocolo básico, que era o DAP, e trabalhou em cima dele para ver se arrumava uma solução que fosse mais simples. Essa figura de um documento da época mostra como que a ideia original do X500 era de ter alguma coisa parecida com o DNS em termos de estrutura. Então tinha raiz, tinha países, organizações, e dentro das organizações podia ter pessoas, equipamentos, qualquer coisa que você quisesse colocar dentro dessa informação. Então, com base na ideia do protocolo DAP, o pessoal criou então uma versão mais simples, era o LDAP, o Protocolo de Acesso a Diretórios Leve. E a ideia aqui é que seria um compromisso para dados organizacionais que funcionasse melhor do que ter um banco de dados genérico, então seria mais rápido que um banco de dados genérico, mais simples e mais flexível do que o DNS. Ele foi criado em 93, mas a versão que a gente usa até hoje é a versão 3, que foi criada em 1997. Essa versão incluiu alguns fatores importantes, como, por exemplo, o uso de técnicas de segurança, criptografia e autenticação, para dar mais confiabilidade no uso do acesso às informações que estão distribuídas pelo sistema. No caso do LDAP, é importante ter em mente que o LDAP em si ele é só um protocolo. Mas, hoje em dia, o conjunto de aplicações que monta a resolução de nomes ao redor do LDAP é normalmente identificado como serviço LDAP simplesmente. Ele é organizado segundo uma arquitetura cliente-servidor tradicional e os servidores podem ser replicados e particionados, como a gente já viu que são duas características importantes em sistemas distribuídos. Os princípios gerais por trás então do funcionamento de LDAP é que ele é um espaço de nomes orientado a atributos. Então ele guarda conjuntos de pares atributo e valor associados com entidades. O conjunto de atributos que eu posso associar com cada entidade é pré-definido através de esquemas. Para dar uma escalabilidade maior para o sistema, os atributos podem ter uma hierarquia, que define então uma árvore que vai ser estruturada com base em certos atributos que vão ser considerados de hierarquia superior a outros dentro do sistema. Cada entidade ela vai ter um nome local
que a identifica dentro do seu domínio menor, e vai ter um nome global que é chamado Distinguished Name, que vai permitir a gente encontrar aquele objeto dentro dessa estrutura hierárquica completa do LDAP. Nessa figura, então, cada nó é um nível dessa árvore, e aí a gente tem vários atributos associados com os nós. A gente tem sempre uma sub-árvore identificada como sendo a sub-árvore de uma organização. Dentro dessa estrutura, nos nós intermediários, a gente pode ter unidades da organização, formas com que a gente separa essa organização em partes. E nas folhas a gente vai ter identificação de pessoas, serviços e outras estruturas associadas com essa árvore de informações. Uma outra forma de olhar para a árvore é uma estrutura desse tipo que representaria, por exemplo, uma parte do LDAP da UFMG, completamente fictício, obviamente. Então a gente tem um nó raiz, que seria que a UFMG está no país, country, então C, BR, e no local, estado de Minas, MG, L igual a MG. A organização seria o UFMG. Essa organização pode ser dividida em pessoas ou grupos, e dentro das pessoas teria ali uma pessoa que tem um identificador Dorgival, uma outra que tem um identificador Zé. Os grupos teriam um grupo de estudantes, teria um grupo de professores, a gente poderia ter outros grupos como o grupo dos técnicos administrativos, e assim por diante. Nesse caso, a gente normalmente usa hoje uma estrutura um pouco diferente. Essa proposta de usar país, local e organização, que era original do modelo da OSI, hoje em dia normalmente é substituída por usar como os primeiros níveis dessa árvore os nomes dos domínios do DNS. Porque aí a gente pode usar o DNS para achar qual que é o servidor de LDAP da UFMG, por exemplo. Então, nesse caso aí, a gente tem o domínio BR, o domínio UFMG, então a gente tem o UFMG BR, e dali para baixo a gente tem os nomes do LDAP da UFMG. Como a gente mencionou, cada nó tem um Distinguished Name, e se a gente pegasse da UFMG para baixo nessa figura, então o Distinguished Name da UFMG seria DC UFMG, DC BR. Nota que eu começo com o nome da UFMG e continuo com o nome do nó que está acima dela. Nesse caso seria o DC igual a BR. O nó People seria OU igual a People, O igual a DC igual a FMG, tem um erro de digitação nesse slide, e DC igual a BR. Depois, o dado do Dorgival seria o ID igual a Dorgival, OU igual a People, DC igual a FMG, DC igual a BR. Os outros seguiriam o mesmo padrão. Então o Zé seria o Zé dentro do People, dentro do FMG, dentro do BR. A parte de grupos também seguiria um padrão semelhante. A gente não guarda só nome dessa forma. A ideia é exatamente que no LDAP, dentro da árvore de diretórios, eu posso guardar qualquer informação que eu quiser associada com os objetos que fazem parte dessa estrutura. Então, no caso do Dorgival, eu não vou guardar só que o user ID dele é Dorgival. Eu posso guardar um punhado de informações. O nome completo é Dorgival Guedes, o primeiro nome é Dorgival, a representação que eu estou usando aqui é de uma pessoa na internet e assim por diante. Então, o que a gente pode ver sobre esses atributos? Eles são globais, quer dizer, qualquer pessoa vai ter os meus atributos. Eles podem estar preenchidos ou não, mas eu posso usar os meus atributos em todas as pessoas. Para facilitar as buscas, eu posso indexar todos os atributos de cada pessoa. Como eu acabei de mencionar, eu posso ter uma definição de um esquema para definir como é que é pessoa em geral. Nesse caso aqui é uma classe chamada inet.org.person, que é um padrão comum em LDAP para representar pessoas. Eu posso ter atributos que são múltiplos. Eu não preciso de ter cada atributo com um valor só. Nesse caso, o atributo número de telefone tem 2 valores associados. Em LDAP, todo atributo pode ter uma lista de valores associados. Nesse caso, é que aconteceu de ser só um deles que tem mais de um valor. A representação pode ter conteúdo binário, não é só texto dentro do LDAP. Então, por exemplo, eu posso colocar uma foto de cada usuário.
E essa foto seria armazenada em binário dentro do arquivo. E, exatamente porque eu posso ter registros com vários campos binários de tamanho arbitrário, não existe uma limitação no LDAP a priori sobre o tamanho dos campos que eu armazeno. Dentro de um serviço LDAP, eu posso ter algumas operações. Então, a primeira operação entre o cliente e o servidor é um bind. Então, o cliente tem que se conectar no servidor e, para a versão mais recente do LDAP, eu posso ter que estabelecer um canal criptografado, eu posso ter um processo de autenticação para dizer se aquele cliente pode ou não conectar naquele servidor e assim por diante. Uma vez conectado, o servidor pode, por exemplo, fazer uma busca por entidades. Então, eu quero procurar entidade que tem o nome Dorgival, por exemplo. Ou eu quero ler todos os atributos de uma certa entidade que eu estou descrevendo na hora que eu faço a busca. Eu posso adicionar novos objetos na base, eu posso alterar objetos que estão na base e eu posso remover objetos da base. Nota que se a gente comparar com o comportamento DNS, isso daqui é muito mais rico em termos de operações que eu posso ter dentro do ambiente. Obviamente que são usos diferentes, como eu já mencionei. A busca, no caso do LDAP, ela é então baseada em atributos. E ela tem a noção de que eu faço a busca a partir de um ponto base, que vai ser um ponto dentro da árvore. Desse ponto eu digo qual que é o escopo da minha busca, até onde que eu vou procurar. Então eu posso dizer que pode ser só na base, pode ser um nível abaixo da base ou pode ser toda a subárvore a partir da base. Então, se a gente considerasse uma figura dessas, um pedaço de árvore como esse ilustrado aqui, e se a gente definisse que a base para a minha busca é esse nó dc igual a example, seria a empresa example.com nessa árvore, então se eu falasse que é uma busca na base, eu estaria me referindo só a esse nó. Normalmente eu usaria isso só para ler todos os atributos associados com aquele nó. Se eu falasse que é uma busca de escopo 1, seria o nó e os filhos dela. E se fosse uma subárvore, seria tudo dali para baixo. Quando eu faço uma busca, eu tenho que dizer qual que é o padrão da busca. Então é o filtro que vai me dizer o que o LDAP tem que me retornar. E se eu quiser, eu posso dizer que a minha busca, eu não quero toda a informação, eu quero só certos atributos dentro daquele conjunto. Então essa lista de atributos é opcional na hora que eu faço a busca. Como exemplos de padrões de busca, por exemplo, eu posso procurar pelo nó que tem nome Dorgival e nome de família Guedes. Retornaria todos os nós que tivessem essa característica. Eu posso procurar por nós que tem ou um identificador que começa com 100 ou com zen. Então seria todos os nós que têm um identificador CN igual a 100 alguma coisa, semestre, semana, ou que começam com zen, zema, qualquer coisa desse tipo. Posso fazer coisas mais complexas. Eu posso procurar por um objeto que é representado por um esquema de pessoa e que tem um nome foobar. Ou eu posso fazer consultas ainda mais complexas. Eu posso procurar por objetos ou que são pessoa ou que são organização e que não estão localizados em Belo Horizonte. Algo importante de saber é que LDAP é muito encontrado na prática associado com o serviço Active Directory da Microsoft. É o AD. O AD é um gestor de diretórios muito mais abrangente do que normalmente a gente utiliza com LDAP. Mas o LDAP é o protocolo básico de acesso ao AD. Então muitas vezes a gente fala, você tem um LDAP, você tem um AD, elas não são exatamente a mesma coisa. Mas se a pessoa tem um serviço de diretórios da Microsoft, a gente pode usar a LDAP para acessar esse serviço, por exemplo. Essa é uma figura de um manual da Microsoft que mostra que uma característica importante que diferencia o AD do LDAP é que, na verdade, dentro de um diretório ativo da Microsoft, podem haver várias árvores de nomes separadas, que podem ter, inclusive, uma noção de hierarquia entre árvores, a chamada de uma floresta de domínio. O administrador de um domínio Microsoft pode usar isso para organizar
informações administrativas do domínio em árvores separadas de informações técnicas, por exemplo. E ele vai criando essas várias estruturas que podem ter servidores separados, como essa figura ilustra. No caso da Microsoft, é comum ver um navegador desse tipo, né, muito parecido com um navegador de arquivos, e na verdade ele é um navegador da estrutura do diretório e pode ser usado para navegar numa estrutura de LDAP também. Então, nesse caso aqui, se a gente olhar com um pouco mais de detalhe para ficar mais fácil de ver esse pedaço, a gente vê que tem várias estruturas de informação aqui dentro, computadores, controladores de domínio, perdidos e achados, inclusive, né? Outras coisas aqui. E entre elas, se vocês olharem na lista da direita, a gente vê que um das estruturas que tem dentro do AD é a estrutura de usuários. Normalmente a gente vai ver o LDAP e o AD usados principalmente para controlar os registros de usuários das organizações. Então muitas vezes vocês vão ouvir falar, como é que você autentica o usuário? Eu autentico no LDAP, eu autentico no AD. O que isso significa? Que toda vez que um usuário tentar logar, o sistema, o cliente onde ele está logando, vai pegar o identificador de usuário dele e a senha dele e vai fazer uma consulta no LDAP para verificar que se aquele identificador de usuário e aquela senha estão autorizados dentro do sistema. Então, se alguém quiser mais detalhes sobre o LDAP, a página da Wikipedia é um bom ponto para começar sobre informações mais simples. E os detalhes estão todos num conjunto de RFCs da internet, que começa pelo RFC. Eu sugiro começar pelo RFC 4510, né, 4510, que na verdade ele é simplesmente uma lista dos outros RFCs. Então vocês podem ver aqui que tem um RFC que define o protocolo, que define como é que é a estrutura do diretório, como é que você escreve uma consulta como texto para poder passar para o LDAP e assim por diante. O LDAP é o exemplo canônico de sistemas de nomes baseados em atributos. Ele tem essa estrutura semelhante aos sistemas estruturados, mas ele te dá essa opção de associar vários atributos diferentes com cada objeto.